Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Até parece que não comeu lasanha hoje. Um culto como esse, não só de celebração, mas também de memória. Um culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu venho a um culto de Santa Ceia, eu me sinto constrangido. Porque nós não temos dignidade nenhuma de estarmos assentados nessa mesa. Nós não temos capacidade própria nenhuma de estarmos aqui. É como Deus falou para o povo através do profeta Isaías no capítulo 1. Afinal de contas, o que vocês vieram fazer no meu templo? Porque o povo naquele tempo, eles estavam se achando dignos de estarem ali. E quando a gente entende que a gente não é digno de estar aqui, a gente presta o nosso culto com gratidão e sensação de privilégio. Então eu não ofereço qualquer coisa. Por isso nessa noite eu quero desafiar você a abrir o seu coração e a ter essa sensação de gratidão e privilégio pelo fato de você estar aqui nessa noite. Domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens onde o tema foi Feridos pela Vida. Nesse domingo nós vamos dar continuidade a essa série, a parte 2 e a final, com o seguinte tema: Ferido para dar vida. Semana passada nós vemos que apesar de nós sermos cristãos, filhos de Deus, nós temos todas as possibilidades de passarmos por intempéries, por perdas, por derrotas. Nós entendemos que nós não venceremos todas as batalhas. Nós entendemos que em alguns momentos o diagnóstico não vai ser mudado. E o que importa, na verdade, é que, ainda que a nossa vida aqui seja ruim, nós temos uma vida eterna preparada para todos aqueles que creem. E nessa noite nós vamos analisar um pouco mais profundamente sobre os últimos momentos do Filho de Deus aqui nessa terra. Então eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Nós iremos ler do versículo 38 ao versículo 42. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 38 ao versículo 42. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente por temor dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente havia ido ter com Jesus à noite, trouxe cerca de 100 litros de um composto de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com aromas, como é de costume entre os judeus, para a preparação em direção ao sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde Jesus foi crucificado. E no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido colocado. Ali, portanto, por causa da preparação dos judeus e por estar próximo do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. E você diz, glória a Deus.
Senhor, é a sua palavra. E a sua igreja não está aqui para ouvir conhecimento humano, Senhor. A sua igreja está aqui para ouvir a inerrante palavra de Deus. A palavra que pode trazer transformação, libertação, cura e salvação para o homem. Por isso nós suplicamos ao teu Espírito para que ele possa conduzir todas as coisas. E que em nome de Jesus, a tua palavra possa cumprir a finalidade para a qual ela foi mandada nessa noite. Para a glória do seu santo nome. Nessa oportunidade nós vamos analisar de maneira mais detalhista a morte de Jesus na cruz. Para nós do Ocidente, talvez, não tenhamos a real noção da gravidade e da ferocidade de uma punição de morte de cruz. Filósofo romano chamado Cícero, por exemplo, considerava a crucificação a punição mais cruel e terrível que existia, dizendo que a palavra cruz deveria ficar longe dos pensamentos de qualquer ser humano. Como explica a pesquisadora Louise Childers em entrevista à BBC, a morte por cruz era considerada a forma mais brutal de executar alguém na antiguidade. Mais brutal ainda do que a decapitação, do que a cremação. O crucificado podia morrer até mesmo dias depois de ser pregado numa cruz, virando um espetáculo para todas as pessoas que iam e vinham naquela cidade. A causa da morte seria um misto de sufocamento, perda de sangue, falências múltiplas de órgãos, desidratação e muitos outros possíveis problemas. Talvez a pessoa mais famosa a morrer numa cruz foi Jesus de Nazaré. Depois de ter sofrido, depois de ter sido torturado, os relatos bíblicos vão trazer de forma enfática que a penalidade romana de crucificação foi dada a esse homem. E alguns podem pensar que foi o Império Romano que criou esse tipo de penalidade. Mas, na verdade, a crucificação vem dos assírios, dos babilônios. Eles são os primeiros a lançarem esse tipo de penalidade de morte. Depois, Alexandre o Grande vai, de alguma forma, trazer de forma mais prática que a condenação de cruz deveria ser aplicada aos seus inimigos de guerra, a ponto de, em um só dia, ele crucificar 2.000 pessoas, quando invadiu a cidade de Tiro, na Síria. Mas essa noite nós vamos pensar sobre a crucificação, que de fato trouxe algum benefício para alguém, se é que nós podemos dizer benefício. Precisamos começar lá do início. Todos que estão aqui, ou pelo menos maior parte dos que estão aqui, sabem que Deus criou todas as coisas. Deus, Ele criou os céus, Deus, Ele criou a terra, Deus, Ele criou o mar. Deus, Ele criou os animais, mas Ele também vai criar o homem. Tudo que Deus criou, Ele disse que era bom, mas o homem, Ele disse que era muito bom. E a finalidade pela qual Deus cria o homem é porque Ele queria se relacionar com esse homem. Deus queria se manifestar, se revelar para esse homem. E Ele deu alguns conselhos para o homem. Um dos conselhos, galeria, foi de que o homem não poderia comer do fruto da árvore do bem e do mal. Mas o homem envaidecido, influenciado pelo diabo, come desse fruto. Desobedece a Deus, que agora, para cumprir a sua palavra, precisa expulsar esse homem do jardim. Deus precisa agora fechar a porta da intimidade, até porque, por mais que Ele seja um Deus bom, por mais que Ele seja um Deus misericordioso, Ele continua sendo um Deus santo, e sendo um Deus santo, Ele não pode se relacionar com o pecado. E é por isso que Deus fecha a porta do jardim.
Deus então ele começa a dar sentenças condenatórias para aqueles que estavam ali. Para o homem ele disse: olha, Adão, maldita é a terra por sua causa. Para a mulher ele disse: olha, eu vou multiplicar as tuas dores, e com muita dor você vai ter o parto. Para a serpente Deus disse: olha, você vai rastejar no seu ventre, e você vai maltratar o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai pisar a sua cabeça. Era Deus dando uma promessa para o homem, que por mais que o homem tinha pecado, por mais que o homem tinha desobedecido, esse Deus faria um caminho de volta para ele. Todos recebem uma sentença, e juntamente com a sentença o homem recebe a promessa de que Deus traria resolução ao problema do pecado. O homem peca e precisa ser expulso. E o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus, de modo que ele esconde a face de vocês, e não ouvem o que vocês dizem. Por quê? Porque o Deus de toda a terra, sendo um Deus santo, ele precisava expulsar o homem pelo fato de ter desobedecido. E devido à santidade de Deus, hoje nós não podemos mais lhe ver como era no princípio. Mas então, por mais que Deus tivesse sido ferido pela desobediência do homem, esse Deus, ao decorrer da história, ele começa a planejar um plano perfeito de que ele mesmo desceria à terra, ele se encarnaria. E no capítulo 7, versículo 14 de Isaías, ele vai dizer: e a virgem terá um filho, ele mesmo dará um sinal, eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. É o Deus que desceria para encarnar, para poder reconciliar esse homem consigo mesmo. Então Jesus, o Deus de toda a terra, se encarna. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, ele vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o povo judeu, ele aguardava a promessa do Messias, do Todo-Poderoso, que via para lhes libertar dos seus inimigos opressores. Porém esse povo não esperava que o Deus de toda a terra viria para lhes libertar de um poder muito maior do que o poder do Império Romano. E qual poder é esse, evangelista Reinaldo? O poder do pecado. O poder da opressão, da condenação do pecado. Eles aguardavam um rei político, um rei militar, alguém que tivesse diplomacia, poder bélico, articulações políticas, para restaurar o reino de Israel. Mas Jesus vem de forma humilde, nasce numa manjedoura, é criado numa cidade desprezada chamada Nazaré, e contra tudo aquilo que os sacerdotes, escribas pensavam, Jesus pisa na terra e começa a se mover entre os pecadores. Isso causa um escândalo muito grande. Mas o evangelista João vai dizer: ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Os seus o rejeitaram. Rejeitaram porque não veio como eles esperavam. Mas o que aconteceu com aqueles que o receberam? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas o profeta Isaías vai chamá-lo de homem de dores. E Jesus tinha ciência da sua missão. E que seria uma missão vicária, uma missão substitutiva.
Alguém tinha que pagar o preço pesado e árduo do pecado. Deus não iria deixar a humanidade isenta de receber sobre si a condenação. Porque a condenação do pecado foi o seguinte: a morte. A condenação para aqueles que desobedeceram foi a morte. A morte, ela precisava ser saciada pela condenação do pecado. Até porque Deus é justo. E sendo justo, tudo aquilo que Ele fala precisa se cumprir. Então Jesus ajunta 12 homens. E começa a trazer o conceito real do reino de Deus. Começa a trazer a real interpretação da lei mosaica. Ele começa a pregar as boas novas, curar, purificar leprosos. Isso atrai uma multidão sem precedentes. Nenhum outro líder naquela época tinha conseguido atrair tantas pessoas quanto Jesus de Nazaré. Várias vezes nos relatos dos evangelhos, podemos perceber Jesus cercado de pessoas. Pessoas que queriam conhecê-lo, pessoas sinceras, pessoas desonestas, pessoas com intenção variada, pessoas com intenção de afrontá-lo. Jesus então precisa deixar claro para os seus discípulos: olha, eu não vim libertar vocês do Império Romano. Eu não vim libertar vocês do imposto de César. Eu vim libertar vocês do poder do pecado que pesa sobre vocês. Ele deixa clara a sua missão. E ele começa agora nos últimos dias da terra. Jesus começa a falar de forma mais aberta, de forma mais explícita. Junto com seus discípulos, ele começa a dizer de forma mais aberta que precisaria ser entregue na mão de pecadores. E agora nós veremos alguns passos. É a última semana de Jesus na terra e eu quero que você imagine isso comigo a partir de agora. É a última semana de Jesus na terra. Estamos próximos da Páscoa. E o sacrifício que ele veio para fazer precisava ser na Páscoa. Porque um dia Deus prometeu para Abraão que proveria o cordeiro para si. Precisava ser na Páscoa. Jesus então convida os seus discípulos para a última ceia. É uma quinta-feira à noite. Ele manda Pedro e João irem a uma casa e dizerem para o dono da casa: olha, o mestre mandou que a gente prepare aqui a ceia. É uma quinta-feira no final da tarde. Já anoiteceu. E eles começam os preparativos daquela ceia. Eles estão empolgados porque já seria a terceira ceia com Jesus e os seus discípulos. Mas aquela ceia não vai ser uma ceia normal. Ela é chamada nas Escrituras de a última ceia. A ceia onde Jesus deixaria claro para os seus discípulos que a sua missão estava perto de se concluir. Eles então começam a chegar naquele lugar. A mesa está posta. Todos os lugares estão ali reservados. Jesus senta na ponta da mesa como um rabino, um mestre. E então, de acordo com a tradição, eles começam a cantar. Eles começam a dizer os salmos de Davi, lembrando do tempo do cativeiro lá no Egito. E eles também começam a dizer os salmos de Davi, que tratavam sobre o êxodo de quando Deus os tirou do Egito. Eu imagino que na mente do homem Jesus, ele começa a ser ali afligido, porque ele está olhando para os seus discípulos. E daqui a pouco esses mesmos discípulos que estão sentados na mesa com ele, vai fugir. Vai ser dispersado. Jesus, ele então pega o pão, ele parte de maneira simbólica, dizendo ali: olha, minha carne será partida.
Ele pega o cálice, consagra a Deus e diz: olha, esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança. O que ele está dizendo é o seguinte: a partir de agora, vocês não vão precisar mais imolar cordeiro, vocês não vão precisar mais derramar sangue de bode, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está deixando claro, ele está deixando explícito: a lei está cumprida em mim. E eles celebram a Santa Ceia. Ele diz: nessa noite o Filho do Homem vai ser entregue na mão de pecadores. Pedro se levanta e diz: não, se necessário for, eu vou morrer, eu vou lutar por ti. Jesus disse ainda hoje: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A Bíblia vai dizer que o diabo entra em Judas, e esse sai destinado a trair Jesus, porque os sacerdotes, os escribas e fariseus estão atrás dele para matá-lo. A ceia termina. É por volta das 11:30 da noite. Jesus, ele chama os seus discípulos e vai para um lugar chamado em hebraico Getsemani, ou então Getsemane, prensa. Ele vai para um lugar chamado, traduzido para o português, o lugar de prensa. Ali ele chama Pedro, Tiago, João para orar com eles. E ali agora ele está sendo atingido pelo peso do pecado da humanidade. Ele faz uma oração, ele disse: Pai, se você quiser, você pode passar de mim esse cálice. Aquele cálice ali é o cálice da ira de Deus. É o cálice do peso da condenação do pecado. O Filho de Deus está com aquele cálice na mão, dizendo para o Pai: se você quiser, você pode passar de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Filho de Deus então ele toma aquele cálice. E agora ele vê pela primeira vez a Trindade sendo separada. O Filho agora ele é o alvo da ira do Pai. Como assim, evangelista Reinaldo? Capítulo 53, versículo 10 de Isaías: porque foi do agrado do Pai moê-lo. Judas chega com aquela comitiva de soldados, beija o rosto de Jesus e entrega-o. A partir desse momento, as cenas que vão se desenhar aqui pode mexer um pouco com o nosso emocional. Porque ele é levado para a casa do sumo sacerdote, debaixo de bofetões, murros, pancadas, preso, amarrado, sem dizer nada, como se fosse o pior dos pecadores, o pior dos assassinos. O Filho de Deus está caminhando para a casa de Anás e de Caifás. E lá ele vai passar pelo julgamento mais injusto da história. Não podia se julgar ninguém de madrugada. Não podia se julgar ninguém na Páscoa. Não podia se julgar ninguém sem reunir o Sinédrio. Mas o Filho de Deus está nesse exato momento na casa de Anás e Caifás, sendo questionado, dizendo: se você é o Filho de Deus, assuma agora. E ele está quieto, sofrendo. O dia começa a amanhecer. O dia agora começa a raiar. A face de Jesus já está um pouco deformada. Foram muitos murros que ele levou durante a madrugada daqueles soldados do templo. Já fazem 6 horas desde que ele comeu e bebeu da última vez. Ele está sem dormir. Imagine comigo isso nessa noite.
E então eles decidem apelar, porque eles não têm argumentos religiosos para condená-lo. Eles decidem levá-lo para o Pilatos. Olha, Pilatos, esse homem é um desordeiro. Ele está causando muitas confusões aqui. Pilatos olha para Jesus deformado, manco, amarrado, sem dizer uma só palavra. E então Pilatos olha para ele e diz: eu não vejo nada nesse homem digno de condenação. E quando Pilatos descobre que ele era galileu, precisa mandá-lo para Herodes. Chegando lá, Herodes começa a desfazer de Jesus. Herodes olha para o Filho de Deus e diz assim: eu não vejo aqui senão um tolo. Leve esse homem daqui. Ele nem suporta ficar em pé de tão machucado que ele estava. Ele volta para Pilatos. E Pilatos, para acalmar os ânimos, decide dar uma penalidade primária. Qual é a penalidade primária? O flagelo. Uma surra com um chicote chamado flagrum, feito de couro ressequido, onde nas suas pontas havia metal, pontas de ossos. Por volta das 8 horas da manhã, amarram Jesus em um tronco. E começam a lhe maltratar. Cada chicotada que vai no seu lombo traz consigo um pedaço de carne. Os ferros que batem nas suas costas deixam hematomas. E agora o Filho de Deus começa a sangrar. Os grandes vasos das costas estão expostos. Eles dão mais ou menos de 80 a 120 chicotadas dessas nas costas de Jesus. Tiram ele do tronco. O flagelo romano era tão grave que existiam pessoas que nem suportavam ser crucificadas, morriam amarrados no tronco apanhando. Tiram o Filho de Deus sem suportar ficar em pé. E agora eles vão fazer uma atrocidade. Ele pega a roupa de Jesus, suja, suada, vestem de novo nele. E na sua cabeça colocam um coroa de espinhos que tinham mais ou menos de 10 a 15 centímetros. Furam a sua cabeça com aqueles espinhos. Ah, Jesus. E quem aqui já teve uma ferida sabe, quando a gaze agarrava a sua ferida, quando você tentava tirar, sangrava, e agora a roupa de linho de Jesus agarra as feridas das suas costas. E ele é obrigado a caminhar com uma haste de madeira, de mais ou menos 1,20 m de largura, que pesava de 60 a 80 quilos. Ele precisa ir manquitolando pelas ruas pedregosas de Jerusalém. Ele está tão deteriorado que ele não aguenta chegar nem ao fim desse caminho. Chama um homem chamado Simão Cirineu para que pudesse ajudá-lo a carregar. Ele está com sede. Ele está com fome, ele está cansado, ele está sangrando, mas o que mais me chama a atenção é que ele não está falando nada. Ele começa a caminhar perto do Monte Calvário, ele cai algumas vezes.
Quando chega lá, ele já está desgastado pela pressão e opressão mental, porque enquanto ele caminhava, o povo blasfemava, xingava-o, e ainda tinha gente que batia-o, mesmo estando diante daquela situação deplorável. E agora eles vão arrancar as vestes de Jesus. Meus irmãos, pensem comigo isso. Eles vão arrancar as vestes de Jesus daquelas suas feridas latejantes, arrancam as vestes dele, deitam ele sobre aquela haste de madeira e agora vai começar a pregar a sua mão. Eles não poderiam pregar no meio da mão, porque aqui estão os metacarpos, aqui não segura. Eles têm que pregar entre aqui o complexo do carpo, onde passa o nervo mediano, que fazia que toda vez que o prego passava perto do nervo, dava um choque insuportável no seu braço. Vão pregar os seus pés. E perto do nervo fibular, eles pregam no segundo terço ali dos metatarsos, eles vão pendurar Jesus, que agora nesse momento só está seguro pelas suas mãos e pelos seus pés na cruz. Isaías capítulo 53, verso 3 a 5 vai mostrar, descrever como Jesus estava. Isaías 1, capítulo 53, a partir do versículo 3 ao 5, nós vamos perceber o profeta descrevendo o estado do Filho de Deus na cruz. E ele precisa juntar força para erguer o seu corpo e dar 6 brados. E a Bíblia vai dizer que por volta das 3 horas da tarde, o céu se escurece. A terra é tomada por uma treva sem ter precedentes. E agora o Filho de Deus, ele vai juntar a força que tem pouca. Ele vai ter que juntar o seu corpo, porque a mecânica da respiração está prejudicada. Ele junta a força que tem restante e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E juntamente com esse brado, ele vai dizer em aramaico: Tetelestai, está consumado, o sacrifício foi feito. No templo, o véu se rasga. E se vocês forem lembrar no início, nós dizemos que Deus fechou a porta do jardim. Mas agora, quando o véu se rasga, é Deus deixando claro para a humanidade: vocês pecaram, vocês desobedeceram, mas eu fiz o sacrifício para que vocês pudessem voltar para o lugar da intimidade. E agora, 2 homens vão fazer o ritual de sepultamento judeu, chamada Shevrá Kadishá, que significa lavar o corpo. José de Arimateia e Nicodemos pegam o corpo de Jesus morto, começam a lavar, e essa cena montou na minha mente. O que é que aqueles homens estavam vendo? Aquele corpo deteriorado, ferido. E no mesmo momento que veio na minha mente foi uma necessidade de arrependimento. Por causa dos meus pecados,
E é uma necessidade que precisa vir à mente de vocês, enquanto vocês estão sentados aí nesses bancos, ouvindo essa palavra. É de que um preço foi pago para que você estivesse aqui hoje. E você precisa valorizar isso. Você precisa ser grato por isso. E a única maneira de sermos gratos é nos arrependendo dos nossos pecados. José de Arimateia e Nicodemos pegam Jesus. Vão levá-lo para o sepulcro. Eles fecham aquela pedra, selam aquela pedra. E para muitos havia acabado. Para muitos, mais um líder, mais um rabino havia morrido. A sexta se completa. O sábado amanhece e nada acontece. Muitos estão falando por Jerusalém inteira. Olha, você viu o que aconteceu com Jesus? Ele morreu. Aquela cena daquele homem em estado de deterioração caminhando por Jerusalém não sai da cabeça daquelas pessoas. Mas então a Bíblia vai dizer que era o primeiro dia da semana. Um domingão pela manhã. As mulheres, elas não poderiam ter levado na sexta nem no sábado as especiarias, porque o sábado é o Shabá, é o dia do descanso, mas no domingo pela manhã, elas pegam seu vasinho de especiarias, e ainda de madrugada bem cedo, elas vão caminhando para o sepulcro. Quando elas chegam lá, elas percebem que a pedra havia sido removida. No mesmo momento, elas se espantam e pensam: roubaram o corpo do meu Senhor. Mas de repente, quando Maria entra no sepulcro, ela vê um jovem de branco e ela diz assim: por que é que você está procurando Jesus Nazareno entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. A morte não teve poder de subjugá-lo. O pecado não teve poder de pará-lo. O nosso Jesus está vivo. Infinito ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar. A morte não teve poder de subjugá-lo. O poder do pecado não foi suficiente para paralisá-lo. Portanto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 51, ele vai perguntar. E o que é que ele pergunta? Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, aonde está o teu aguilhão? Porque quando todos pensaram que tinha se encerrado, quando muitos pensaram que tinha acabado, quando o inferno pensou que tinha dominado, o Filho de Deus ressuscita, poderoso, cheio de glória, cheio de poder e cheio de autoridade. Aleluia! Quando as forças espirituais da maldade pensaram que estava tudo dominado, ele chega, vai no inferno, toma a chave da morte, toma a chave do inferno. E Davi, escrevendo profeticamente, ele vai dizer que ele está vendo algo poderoso. Ele começa então a escrever a visão profética que ele está vendo. E o que é que Davi estava vendo? Davi estava vendo alguém vindo parecendo um sacerdote, com uma vasilha na mão cheia de sangue. E então Davi começa a escrever o seguinte: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, o poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória.
meu rei. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cante isso, igreja, cante isso pra sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Nada vencerá. Ó morte, onde está? Sim. Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Chora marabassuri dará. Então isso precisa tomar conta do nosso coração. Essa verdade precisa tomar conta do nosso coração. Essa convicção precisa estar dentro dos nossos corações. Qual convicção? De que eu preciso me arrepender. De que eu preciso me voltar para Deus. De que por mais que você tente, você não vai conseguir por sua própria força. E quem sabe você chegou aqui e você está vivendo os piores dos seus dias. Você está sendo consumido pela culpa. Você está sendo consumido pela acusação do diabo, que está vindo todos os dias diante de você e dizer: você não presta. Você é pecador. Dizendo para você: você não vale nada, não adianta de nada. E ele está certo. Mas o que ele não contava é de que o Filho de Deus, ele encontraria você no seu pior dia. E de que ele lhe daria um banho de misericórdia. E de que ele lhe daria um banho de graça. E de que ele puxaria a cadeira para que você se assentasse nessa mesa. E o Senhor está dizendo: você é meu, você é minha. O lugar na mesa ainda é seu. O lugar na mesa ainda pertence a você. Nós somos filhos, nós fomos reconciliados, nós pertencemos a Deus. Tem lugar na mesa. Pode se Porque o diabo nesses últimos dias está paralisando muitas pessoas com a culpa. O diabo nesses últimos dias está paralisando muitas pessoas, fazendo você se lembrar do seu passado, fazendo você se sentir inútil, incapaz. Mas quando Deus olha para nós, mesmo depois de termos pecado, mesmo depois de termos caído, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê com essa roupa, Ele não me vê com esse terno, com essa gravata, com essa calça, com essa camisa. Ele não lhe vê como você está aí. Quando Deus olha para você, Ele lhe vê completamente tomado do sangue do Filho dele. Porque a palavra diz: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, saiba que diante de Deus vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Há uma graça de Deus nesse lugar. Há um derramamento de adoção aqui nesse lugar. A paternidade de Deus está sendo derramado nos corações.
Porque eu, embora não tenha tido um pai terreno, eu tenho meu Pai celestial e Ele cuida de mim. E tudo que o diabo quer é distorcer a sua mente, para que você se prive da graça. Nunca vai ser por merecimento, nunca vai ser por autocapacidade, porque eu não era ninguém, eu estava distante de Deus, morto dos meus delitos e pecados. Mas Deus olhou para o céu e disse: pela força dele ele não consegue, eu preciso dar um jeito, eu preciso alcançá-lo. E Deus foi atrás de mim e de você. Então eu não sei pelo que você está passando, mas o Filho de Deus, ele morreu por você. Ele foi ferido para te dar vida. Ele sangrou para te dar uma possibilidade. E se você está aqui nessa noite, é porque você foi alvo do amor do Senhor Jesus. E breve, muito breve, Ele virá nos buscar. E concluir de uma vez por todas a sua missão de salvação. Onde nós olharemos para o Cordeiro e veremos o leão que reinará triunfante sobre tudo e sobre todos. Nesse momento eu quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer um convite para você. Enquanto a igreja intercede, eu quero fazer um convite para você que precisa receber a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você quer, é que você precisa, você necessita receber a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O segundo convite é para aquele que quer se reconciliar com Deus, se reconciliar com Jesus. Se no nosso meio existe alguém que quer receber a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, ou que quer se reconciliar, depois da mensagem que você ouviu nessa noite, eu quero que você faça assim com uma de suas mãos. Faz assim, pois eu quero ir. Faz assim, pois eu quero orar por você. Receber a Jesus como único e Salvador de sua vida e se reconciliar com Deus. Esse é o momento. Caso contrário, nós iremos passar para o segundo momento, o terceiro momento desse culto. Iremos passar para a ceia do Senhor. Eu quero convidar a todos os obreiros para que tragam os elementos da ceia nessa noite. A ceia é para aqueles que querem, melhor dizendo, a ceia é para aqueles que estão em comunhão com Deus.
em comunhão com a igreja. Na Reforma Protestante havia uma discussão se era por consubstanciação ou apenas um ato simbólico, se Jesus estava presente ou não. Mas uma coisa que eu não tenho dúvida é de que Jesus está aqui nesse lugar. Então enquanto o ministério de louvor vai estar cantando, você que vai ceiar, pegue os elementos e comecem a ficar em espírito de gratidão e de adoração ao Senhor. Senhor, nós consagramos nesse momento esses elementos que estão aqui, Pai, para que o teu povo, que a partir desse momento vai comer, que receba vida e vida de Deus no seu corpo físico, na sua mente e no seu espírito. Enquanto os obreiros estiver passando, pegue seus elementos. Será que existe algum irmão que não pegou o elemento da ceia? Se tem algum irmão que não pegou os elementos da ceia, sinalize assim com uma de suas mãos que os obreiros vão levar aí para você. Caso contrário, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna será responsável pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe de maneira indigna, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eis a razão pela qual há entre vocês muitos fracos e doentes, e alguns que já morreram. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, uns esperem pelos outros. Culto de Santa Ceia, culto de gratidão ao Senhor. Nesse momento, erga o pão aos céus. Comece a agradecer do seu lugar a Jesus. Comece a agradecer, porque este pão que se torna o corpo nesse momento foi partido, dilacerado por você. Foi dilacerado para que você estivesse aqui nessa noite. Por isso nós somos gratos ao Senhor por isso. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E o Senhor mesmo disse: quem tiver fome, coma de mim. Por isso nós estamos gratos ao Senhor por fazermos parte dessa mesa, Pai. Obrigado por ter se entregado por nós. E esse pão que foi feito em alguma de nossas padarias dessa cidade
nesse exato momento se transforma em corpo de Cristo, para nos dar saúde, para nos trazer vida e vida com abundância. Por isso, nesse momento, meu irmão, coma do pão sem pressa. Aleluia, 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 aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Erga o cálice nesse momento. Senhor, o Senhor disse que o seu sangue seria o sangue da nova e eterna aliança. Aliança que jamais se quebrará, Senhor. Aliança que jamais o Senhor se arrependerá de ter sido feita. E a tua palavra diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E você que está aqui sendo atingido pela culpa, pela acusação, quando você beber esse cálice que nesse momento se transforma em sangue de Jesus, você vai ser purificado de todo o pecado, porque você é livre, você é livre, você é livre. Com gratidão e com toda adoração, beba nesse momento do cálice do Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Será que você pode glorificar o nome de Jesus? Será que você pode glorificar o nome de Jesus? Será que você pode adorá-lo? Será que você pode bendizê-lo? Você está purificado de todo o pecado. Já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Aplauda Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus de receber a glória, a honra, os louvores, a exaltação pelos séculos dos séculos. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse culto que o Senhor recebeu nosso. Muito obrigado pelo privilégio. O nosso coração tem muita gratidão por isso. E nós nos arrependemos dos nossos maus feitos, Senhor. Porque o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. O Senhor foi ferido para nos dar vida. Por isso a tua igreja celebra a morte e a ressurreição do Senhor. Dê aos meus irmãos uma semana incrível. Eu profetizo uma semana repleta de bênçãos dos céus. Eu profetizo uma semana repleta da provisão de Deus.
Eu profetizo uma semana repleta do cuidado de Deus. Essa semana vai ser a melhor semana da nossa vida, Senhor. É isso que nós cremos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito, seja com toda a igreja, hoje, para sempre, em toda a face da terra. E a igreja diz, aplauda Jesus. Ótima semana para todos, uma ótima noite. Deus abençoe você.